안녕하세요. Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do caso 5 de uso da partícula de sujeito, vendo agora exemplos com o verbo optar. No caso do verbo optar, a regra é a mesma. Nós vamos utilizar partícula de sujeito no termo que se relacionar diretamente com ele, quando quisermos que ele signifique não haver, não existir e não ter, ou não ter como posse. Já quando o nosso verbo optar signifique não estar ou não permanecer, nós vamos usar no termo que se relaciona diretamente com ele, partícula de lugar. Ficou mais fácil, não é? Então vejam só, o nosso verbo estar pode significar haver, existir ou ter como posse. Além disso, estar ou permanecer. Já o nosso verbo optar é totalmente o contrário. Não haver, não existir, não ter como posse, não estar ou não permanecer. Não tem dificuldade aqui, não é? O que um é, o outro não é. Vamos ver exemplos de frases agora com o verbo optar e os termos que se relacionam com ele. Vamos ver como eles estão marcados e como isso influencia no significado da frase quando não temos um contexto, quando temos simplesmente a frase escrita sem nenhuma informação secundária. Vem comigo. Primeira frase de exemplo. 도서관에 책이 없어요. 도서관에 책이 없어요. Do, tá? Não vamos dizer do com o som do D, já que temos um digut. No comecinho da palavra, o som dele é mais próximo ao nosso T de tatu, levinho, simplesinho, como um bebê. 도서관에 책이 없어요. De imediato, nessa frase, nós temos um termo que se relaciona diretamente com o verbo, está ali mais próximo dele, deve complementar o sentido dele. Já que não temos contexto, vamos entender a frase com base nessa sequência. Optar pode significar várias coisas. Nesse caso, nós temos o termo que se relaciona com ele marcado com a partícula de sujeito, isso aí. Se a partícula é de sujeito, o verbo jamais significará não estar ou não permanecer, em uma situação que não haja contexto, concorda comigo? Mas, sim, ele vai significar não haver, não existir ou não ter. Dessa forma, essa frase significará não há, não existe, não tem livro ou livros na onde? Na biblioteca. 도서관에, o E marca o local. 도서관에 책이 없어요. Não há livros na biblioteca. Não existe livros na biblioteca. Não tem livros na biblioteca. Agora vamos trocar de lugar esses termos sem considerar um contexto possível. Continuamos nos baseando apenas na escrita, tá? 책이 도서관에 없어요. 책이 도서관에 없어요. Vejam que o termo que se relaciona diretamente com o verbo, à primeira vista, sem nenhuma informação adicional, é a palavrinha 도서관. Ela está marcada pela partícula de lugar. Nesse caso, nosso verbo não pode significar não haver, não existir e não ter. Ele significará não estar ou não permanecer, seguindo a lógica padrão da estrutura de uma frase coerente, independente de um contexto. Nesse caso, então, a tradução mais adequada seria não está ou não permanece em algum lugar. Vamos ler comigo do início? 책이 도서관에 없어요. O livro não está na biblioteca. Legal? Eu trouxe mais exemplos aqui um pouquinho diferentes para a gente aprofundar. Sair um pouco dessa estrutura básica da frase, acrescentando mais informações. Olha só. 제가 ou 저는 depende da sua intenção. Usaremos 제가 quando quisermos fazer uma simples declaração sobre algo. Nós vimos que é o caso 3 de uso da partícula de sujeito. E utilizaremos 저는 quando estivermos introduzindo um assunto novo e vamos ver isso no capítulo 3 do nosso material, que é sobre a partícula de tópico. As duas opções são viáveis, tá? Mas vamos considerar 제가, já que por enquanto só vimos o estudo da partícula de sujeito. 제가 컴퓨터가 있어요. Continuando a mesma oração,
제 동생은 컴퓨터가 없어요. O que será que eu estou dizendo aqui? Nós já vimos que a partícula de sujeito está aparecendo nas duas frases dessa oração. Aliás, na primeira frase ela aparece duas vezes se nós considerarmos o uso do 제가. 제가 컴퓨터가 있어요. Por que é que ela está aparecendo duas vezes? Bom, você vai lembrar que nós estudamos o caso 3 de uso da partícula de sujeito, serve para justificar isso aqui. Quando estamos fazendo declarações que serviriam possivelmente como respostas a uma pergunta com palavra interrogativa, nós podemos usar a partícula de sujeito no nosso sujeito. O sujeito dessa frase é 저. Com a partícula de sujeito ga, nós dizemos 제가. Nesse caso, justifica-se o uso da partícula de sujeito aqui, de acordo com o caso 3 que estudamos, não é? Mas olhando mais à frente, em computer, nós temos partícula de sujeito novamente. O que é que justifica o uso dessa partícula de sujeito aqui mesmo? Isso aí, o verbo estar na frase. O termo que se relaciona com esse verbo, que complementa o sentido desse verbo, deve vir marcado com partícula de sujeito. Isso. Vamos ver a outra frase? 제 동생은 컴퓨터가 없어요. Nesse caso, nós não precisávamos usar partícula de sujeito no sujeito. Por quê? Bom, nós vamos aprender lá na frente. Mas nesse caso aqui, nós não diríamos 제 동생이 com partícula de sujeito, porque nós estamos mudando o assunto. Na frase anterior falávamos de nós mesmos, na frase seguinte estamos falando agora do nosso irmão mais novo, da nossa irmã mais nova. Estamos mudando o assunto e aqui é necessário colocar a partícula de tópico. E nós vamos aprender isso no próximo capítulo, tá? Essa frase deve estar dessa forma, com essa partícula n, porque estamos mudando o assunto. Nós aprenderemos mais pra frente, mas por enquanto foca na partícula de sujeito. Ela aparece aqui em computer novamente. Nesse caso, justifica-se o uso porque estamos usando uma frase com o verbo optar e o termo que complementa esse verbo, o sentido desse verbo, tem que ser marcado pela partícula de sujeito se nós quisermos que esse verbo signifique não haver, não existir ou não ter. Não ter no sentido de posse, que é justamente o que acontece aqui. Eu tenho computador. Meu irmão mais novo ou minha irmã mais nova não tem computador. Legal? Muito bem, aprofundamos um pouquinho, não é? Ah, uma coisa importante. Vamos trocar os termos de lugar, como fizemos com o verbo estar. Vejam só. 학교에 선생님이 없어요. Essa é a nossa primeira frase de exemplo, mas comparem com essa próxima, tá? E agora, em qual delas, de imediato, sem nenhum contexto, sem nenhuma informação secundária, eu consigo entender imediatamente que o verbo está significando haver, existir ou ter como posse? Isso, a frase 2, na cor verde. Muito bem. Por quê? Porque o termo que acompanha o verbo da frase, que complementa o sentido dele, que de imediato está ali próximo a ele, independente de um contexto, está marcado pela partícula de sujeito. Se isso acontece, o meu verbo, sem contexto nenhum, significa não haver, não existir, não ter. Não há professor, professores, professora, professoras na escola. Já na outra frase, também sem contar com a ajuda de um contexto ou de outras informações, nós compreenderíamos de imediato, observando o termo que se relaciona com o verbo, marcado pela partícula de lugar, partícula e, que o nosso verbo significaria, de imediato, não estar ou não permanecer, já que o termo que se relaciona com ele está pertinho dele. Mas existem outros possíveis significados se usarmos essa frase na fala e tivermos alternado de lugar as palavrinhas 선생님 e 학교. Vamos ver quais são eles? O professor não está na escola. O professor não permanece na escola. Não há professor na escola. Não existe professor na escola. Ou não tem professor na escola. Vejam que sem o contexto, essa frase pode ter diversos significados
Já que quando falamos, mudamos os termos de lugar, às vezes isso acontece, e o contexto é que vai nos ajudar a entender. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida e você não faz parte do projeto, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Se você faz parte do projeto, anota sua dúvida que nós vamos trabalhar lá na interação juntos, combinado? Por hoje é só. Annyeong!